Mesmo quando a relação trabalhista aparentemente está de acordo com a lei, ela pode esconder irregularidades graves. Um exemplo são as empresas que não fornecem os equipamentos de segurança e nem fazem a manutenção das máquinas. No sul do país, um desses casos terminou com a morte trágica de um estivador. Ele foi na parte da manhã, ele ia estar escalado para o serviço, aí trabalhou um pouco, deu um problema no equipamento, retornou para casa. Aí veio o outro colega dele e disse assim: "Pá, meu, não quer ficar por mim? Fica no meu lugar." Aí ele ficou no lugar desse amigo dele. 19 de março de 1999. Depois de trabalhar pela manhã, José Lindomar se despediu da mulher e dos 2 filhos e voltou ao cais para assumir o turno da madrugada. Para ele e os colegas estivadores, a chegada de uma embarcação de grande porte significava a chance de ganhar um pouco mais fazendo horas extras. Era apenas mais uma jornada de trabalho, até que os funcionários perceberam que o guindaste que levava a carga até o porão do navio havia parado de funcionar. Já fazia horas, já que a coisa estava dando problema. Ela parava, ela começava, daqui a pouco ela trancava. Daí tinha que ir lá até dar uma batida na máquina essa mesmo, para ver se ela voltava a funcionar. Foi numa dessas tentativas que aconteceu o acidente. Lindomar foi arremessado pelo guindaste contra o casco do navio. O impacto foi tão grande que ele não resistiu à gravidade das lesões. Ele faleceu na hora mesmo, os colegas tudo tentaram trazer ele de volta. Foi difícil e é difícil. Na época, Angelita foi atrás de explicações para a morte do marido. Ela conta que ficou surpresa e revoltada com o que ouviu. A empresa alegou que a culpa foi totalmente dele. Ele que se atirou ali. Eles disseram para mim, né, que na hora errada ele estava no lugar errado. Poucos meses depois do acidente, a dona de casa passou a receber uma pensão pela morte do marido. O caso dela é um entre tantos outros que ajudam a elevar os gastos da Previdência Social no país. Acidentes e doenças de trabalho custam anualmente quase 11 bilhões de reais aos cofres do INSS. Por isso, o Instituto tem buscado na Justiça a devolução dos valores pagos quando é comprovada a responsabilidade da empresa. Um acerto de contas previsto em lei. Na realidade, assim, o objetivo é conscientizar o empregador de que ele tem que adotar esses procedimentos, enfim, cumprir essas normas protetivas à segurança e saúde do trabalhador. No caso do marido de Angelita, o INSS sustentou que os responsáveis pela contratação de mão de obra no porto foram negligentes. Faltou segurança aos trabalhadores. Esta também foi a conclusão da Justiça Federal. A sentença obrigou a empresa de navegação, o órgão gestor de mão de obra portuária e o Sindicato dos Estivadores de Porto Alegre a devolverem aos cofres da Previdência o dinheiro gasto com a pensão. Aqui tem uma legislação específica que determina que tanto uma responsabilidade solidária, tanto do órgão gestor de mão de obra quanto o tomador de serviço, que é o operador portuário, e tem uma responsabilização do sindicato. Do que consta dos autos, o sindicato também, nesse caso, teria executado um papel de recrutar os trabalhadores e repassá-los para o órgão gestor de mão de obra. Na época, a operação de descarga do navio era administrada pela Cranston Transportes Integrados. A empresa se defende, alega que não conhecia o perfil dos trabalhadores contratados e que Lindomar teria sido imprudente ao operar o equipamento. É o órgão gestor de mão de obra quem faz essa escala dos estivadores e ele que impõe ao tomador de serviço qual vai ser, vamos assim dizer, a equipe, o terno de estivadores que vai funcionar naquele navio. Procurada pela reportagem do Via Legal, a direção do órgão gestor de mão de obra não quis gravar entrevista, mas informou que vai recorrer da sentença. O Sindicato dos Estivadores de Porto Alegre também tenta transferir a responsabilidade pelo acidente. Mesmo assim, reconhece que é preciso investir na prevenção para evitar novas tragédias. Eu acho que é uma questão que nós temos que trabalhar, que é a prevenção. E o sindicato cada vez mais
está interessado nessa prevenção, para que não ocorra mais. Com a promessa dos envolvidos de recorrerem da decisão, o caso ainda deve passar por novos julgamentos. Se a palavra final da Justiça for favorável ao INSS, além de receber de volta o que já pagou, o Instituto vai se livrar de vez dessa conta. O impasse nos tribunais não altera em nada a rotina de Angelita, que vai continuar recebendo a pensão. Um dinheiro que ela garante é fundamental para a segurança e o futuro da família. O que eu planejo é continuar educando meus filhos, né? O que eu puder fazer por eles, eu faço, né? Só que não tem mais o pai que podia fazer também, né? Então tem que ser eu, não adianta.